respondeu. Eita, desculpa, Micaele. Boa janta. Desculpa. Então, vou falar aqui para o pessoal, tá? Que quem tiver com dúvida, manda a pergunta para ela ou o tema, porque aí eu vou preparar alguma coisa em cima disso. É uma revisão, certo? Então, não vai ser tudo. Então, eu estou pensando que seja algo bem pontual, tá? Deixa eu ver se a gente já tem 20. Então, não temos 20, mas eu vou iniciar, tá? Qualquer coisa a gente reforça no final da aula. Pronto, agora sim, pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai dar continuidade. É uma continuidade da aula passada, certo? Na verdade, é uma complementação que a gente vai ver agora, tá? A gente viu semana passada, a gente conversou sobre toda a parte de cariologia, a gente conversou sobre os CEDAS, lesões ativas, lesões inativas. Hoje a aula, ela vai ser voltada para a questão de tratamento, tá? Toda a parte de tratamento de lesões a gente vai conversar hoje. Além disso, a gente vai dar também uma revisada, porque eu vou precisar de um complemento da aula passada. Então, são aulas que são complementares, tá? E à medida que vocês tiverem dúvida, vocês vão falando. Antigamente, quando a gente falava em dentística, dentro da odontopediatria, o odontopediatra, ele se resumia basicamente a selar dentes rígidos e fazer um tratamento restaurador, tá? Nesse período, era muito comum a gente fazer os selamentos dos molares rígidos e a gente usava uma técnica que é o selante invasivo. Tá? A gente pegava uma broca, que é em formato de ponta de lápis, e a gente ia no sulco na oclusal, suco dos molares, principalmente os molares quando estavam erupcionando, e fazia o desgaste, ou seja, a gente tirava estrutura sadia, fazia essa remoção de estrutura sadia e colocava o material restaurador. Quando a gente fazia as restaurações, era muito comum a gente fazer a remoção total do tecido cariado. E a partir dali, a gente ia escolher qual material ia preencher a cavidade. Se iria usar o amálgama, ou a gente ia utilizar a resina ou o ionômero. Então, basicamente, antes era dessa forma que a gente trabalhava. Removendo tecido sadio, porque a gente atuava em cima das lesões inativas, e fazia toda essa parte de remoção e preenchia o dente com aquele material, tá? Contudo, algumas perguntas, elas ainda permaneciam, e muitas vezes até hoje permanecem, tá? Então, a gente se perguntava se todas as lesões de cárie, elas realmente precisavam de tratamento. Quando que a gente deve selar os primeiros molares permanentes? É possível controlar lesões de cárie em dentina sem remover tecido cariado? Quanto de tecido cariado eu preciso remover antes de restaurar? Que material eu devo utilizar? E como eu devo proceder? Então, são perguntas que a gente já tinha antes, e agora, muitas vezes, se vocês podem até ter essas perguntas em mente quando estão de frente para um paciente, quando encara ali, aí eu vou usar o quê? O objetivo dessa aula de hoje é justamente eu poder responder todas essas perguntas para vocês e tornar a decisão de tratamento mais fácil, mais ágil.
Ainda hoje, o maior desafio da gente é em relação ao diagnóstico, tá? À medida que você faz o diagnóstico, você teoricamente sabe tratar. Porém, para isso, você tem que ter alguns conhecimentos prévios, tendo em vista que existem muitas lesões que são semelhantes, tá? A gente pode confundir uma lesão de cárie com lesão de HMI. HMI é a hipoplasia molar incisiva, ou então, se for em dente descido, que é HMD, hipoplasia molar de tecido, tá? Ou até mesmo algum tipo de erosão dentária. Então, hoje eu vou conversar com vocês ainda sobre as lesões de cárie. A gente vai pincelar um pouco sobre HMI, HMD e erosão dentária, tá? O artigo que eu mandei para vocês está falando de defeitos de desenvolvimento de esmalte. Esse artigo, ele é muito importante para vocês fazerem o diagnóstico diferencial com a cárie, tá? Porque às vezes a gente não vai tratar igual, a gente vai ver isso mais à frente. Quando a gente viu a parte de detecção de lesão, a gente aprendeu o uso do ICEDAS, que é um índice que é usado para melhorar e otimizar essa detecção. Hoje, eu vou falar para vocês sobre outro índice que é mais simples, porém, eu preciso do conhecimento de ICEDAS de vocês, ok? Que é o ICCMS. Esse índice ele vai levar em consideração a extensão e a cavitação, tá? Esse índice, ele vai dividir as lesões em 3 grandes grupos, que são as lesões iniciais, que vai ser correspondente ao score 1 e 2 do ICEDAS, tá? As lesões moderadas, que a gente vai incluir 3 e 4, e as lesões severas, que são as 5 e 6, tá? Então, a gente vai conversar hoje, basicamente, sobre os tratamentos que a gente tem, as opções de tratamento que a gente tem para essas lesões e outras mais. A extensão das lesões de cárie, ela é um fator importante na tomada de decisão do clínico. Saber se a lesão está em esmalte ou em dentina, ela é importante, pois é uma forma de inferir o prognóstico ou a velocidade da progressão dessa lesão, já que as lesões em esmalte tendem a progredir mais lentamente que as lesões em dentina, principalmente pela composição do tecido. Isso a gente já viu na aula passada, que devido à conformidade, à composição, tanto do esmalte como a dentina, a velocidade de progressão, ela vai ser totalmente diferente. No esmalte, a gente vai ser mais lento essa progressão, e na dentina, ela vai ser muito mais rápida. O biofilme é o principal responsável pela progressão da lesão de cárie. A partir do momento que se tem cavitação, ou seja, se tem uma perda de continuidade da superfície, seja ela de esmalte ou de dentina, o biofilme vai se acumular mais facilmente. A gente também viu isso na aula passada, que o biofilme, quando ele se acumula no fundo da cavitação, ele vai ficar ali muito mais tempo. E com isso, vai acelerar a progressão da lesão, tá? Isso, basicamente, a gente vai ver, a gente já viu isso, tá? Alguns conceitos estão sendo relembrados. Outro parâmetro a ser avaliado é a atividade da lesão. Determinar se a lesão está ativa ou inativa, ela é fundamental para o prognóstico e decisão de tratamento, pois vai estar diretamente relacionada com a velocidade da progressão da lesão. Também conversamos sobre a atividade da lesão, das lesões ativas e das lesões inativas. Então, vamos falar um pouquinho sobre as lesões iniciais, tá? Então, caracteristicamente, elas são identificadas por alterações visuais. Então, a gente consegue visualizar se está tendo início de lesão quando a gente observa que tem uma mancha branca, que tem uma descoloração enegrecida, sem presença de descontinuidade do esmalte,
tá? Então, essas lesões, elas normalmente, elas vão estar encontradas em locais onde vai ter acúmulo de filme. Basicamente, superfícies lisas, próximo às margens gengivais e nas superfícies oclusais. São os locais aí mais que a gente consegue ver mais, tá? Esse acúmulo. Essas lesões, as lesões iniciais, como eu falei, é SCOR 1 e 2, e elas vão estar restritas ao esmalte, tá? Sempre lembrando que é importante fazer um exame clínico minucioso. E esse exame clínico, para a gente conseguir identificar essas tonalidades, essa lesão, essas opacidades, a gente vai precisar da profilaxia prévia, tá? Então, a decisão de tratamento, ela vai depender basicamente da atividade. Nessa aula, eu coloquei bastante fluxograma, tá? Esses fluxogramas, que é esse esquema que vocês estão vendo aí do lado, elas são super importantes. E quando a gente consegue mentalizar esse fluxograma, a decisão de tratamento, ela acaba sendo mais fácil, tá? Então, vamos lá, tentem me acompanhar. Quando a gente faz um exame clínico, a gente vai observar se tem lesão de cárie, tá? Então, se não apresenta lesão de cárie, a gente vê aí no fluxograma que não há necessidade de tratamento. Caso tenha lesão, a gente já vai observar se possui cavitação. Se ela não possui cavitação, ótimo. Então, tá inicial, então a gente vai observar se essa lesão ela está ativa ou inativa. Caso esteja inativa, não há necessidade de tratamento. O tratamento que eu estou falando é a gente propor alguma terapêutica, tá? Mas a parte de orientação de higiene e dieta, ela sempre tem que ser dada. Então, se por acaso essa lesão que não tem cavitação, ela estiver ativa, a gente vai fazer a parte de orientação de higiene e dieta associado com a fluoroterapia, tá? Então, se essa lesão, ela vai permanecer ativa, então a gente vai observar. Caso não tem necessidade de tratamento. Isso aqui se enquadra principalmente se a lesão continua ativa, é quando esse paciente volta para a gente, quando faz o retorno. Caso esse paciente permanece ativo, a gente vai fazer outras medidas. No caso aqui, a gente vai trabalhar com os selantes, tá? Essa parte aqui de possuir cavitação eu não vou falar até então, ok? Vamos ficar mais para esse quadro aqui do lado direito. Então, para a gente fazer a escolha de qual selante a gente vai utilizar naquele aparelho, naquele paciente, desculpa, a gente vai ter que se atentar ao controle de umidade. Essa vai ser a palavra-chave. Se vocês tiverem controle de umidade, um campo operatório limpo, então vocês podem usar o selante resinoso. Caso vocês não tenham esse controle efetivo de umidade, a indicação vai ser os selantes de ionômero de vidro. Então, vamos lá. Lesão inativa de esmalte, a gente normalmente vai ter um aspecto liso e brilhante, tá? Vai ter o escurecimento de fóssulas e fissuras. Então, a gente, quando for tratar e fazer os selantes, a gente não vai remover, certo? Esse tecido, como eu falei, ele está inativo, e por estar inativo, ele tem uma baixa progressão, e não precisa de intervenção, como se fazia antigamente, tá? O primeiro tratamento, a primeira opção que a gente tem, que a gente vai propor para esse paciente que tem lesões iniciais, lembrando que lesões iniciais 1 e 2 discedais, a primeira opção vai ser a mudança de hábito. Mudando esses hábitos, a gente vai trabalhar em cima dos fatores etiológicos. Então, influenciar a escovação e influenciar também a diminuição do consumo de açúcar. Também, quando a gente vê que aquele paciente não tem como controlar efetivamente esses fatores etiológicos, a gente pode propor um tratamento associado, tá, com o uso consciente do flúor, que nesse caso aqui a gente pode trabalhar a fluoroterapia
através do verniz fluoretado, se a gente tiver uma atividade muito grande de lesão, e também depende da idade do paciente, ou então a gente também pode fazer uso do fluorgel. Aquele paciente que normalmente vem, que entra no consultório, que chega, senta na nossa cadeira, que faz a profilaxia, que não tem lesões ativas, a gente sempre finaliza com a aplicação de flúor tópico, tá? Que é esse flúor gel. Tá? Quando a criança ela é muito pequenininha, ela não sabe engolir, ou seja, ela tem menos de 3 anos de idade, a indicação para a gente tratar lesões ativas, tá? Lesões score 2, que é aquele que a gente consegue visualizar mesmo molhado, a gente vai utilizar o Durafat, tá? E como é que a gente vai usar esse Durafat? O Durafat, o tratamento de fluoroterapia, a gente vai indicar em 4 sessões, tá? Essas sessões, elas são semanais. Então, Bruno, não tem ninguém aqui aguardando. Não tem ninguém aqui na lista para admitir. Tá aqui não. Pede para ela entrar de novo, por favor. Tá? Então, previamente a gente vai fazer uma profilaxia com escova de Robson, pedra pómez e água, tá? Seguido do isolamento relativo com algodão. Após esse isolamento relativo, a gente vai fazer uma secagem prévia e vai aplicar o verniz. Essa aplicação eu coloquei aqui com o microbrush, mas se a criança é muito pequenininha, às vezes com o microbrush não dá, vai com o dedo mesmo, tá? Coloca na boca toda. A aplicação do verniz Durafat, ele deve ser aplicado em boca toda, tá? Essa é a indicação. Depois que se é aplicado, a gente coloca um pouquinho de água, uma gota de água, para meio que fixar o verniz. Depois disso, a gente faz a remoção desse isolamento, tá? É importante algumas orientações serem dadas, principalmente para os pais. Seria o quê? Não ingerir nenhum tipo de alimento por 1 hora e só escovar aquele dente no outro dia, tá? Tem que esperar 24 horas para ter a ação do Durafat, do verniz fluoretado, ok? Sem dúvidas aqui, né, pessoal? Em alguns casos, a mudança de hábitos pode ser mais difícil, principalmente em crianças de alto risco de cárie. Nesses casos, quando o profissional observa que não será possível controlar o biofilme, isso através da higiene oral e da aplicação de flúor, a gente vai fazer as indicações dos selantes, tá? A gente indica basicamente os selantes, principalmente para aqueles pacientes que a gente vê que tem fóssulas e fissuras muito profundas, que quando esse paciente vai sentar na nossa cadeira, a gente observa que ainda fica uma retenção muito grande de biofilme naquelas áreas, tá? Então, a gente vai fazer a indicação do selante. Além disso, a gente vai indicar também selantes para os primeiros molares que estão irrupcionando na cavidade bucal, tá? Então, para impedir que tenha mancha branca dentro desses sucos e que isso progrida, a gente faz a indicação, tá? Como eu falei, o selante resinoso, ele só vai ser indicado em casos que a gente tenha um campo operatório limpo e bastante seco. Se tiver umidade, não tem indicação da gente fazer uso dos selantes resinosos, tá? Então, sempre com a profilaxia. Nesses casos, quando tem profissionais que fazem isolamento absoluto, e no caso de se fazer isolamento absoluto, tem que se fazer anestesia tópica e local. Porque você vai colocar o grampo, então, colocando o grampo para não machucar, tem que anestesiar. Tá? O condicionamento da face oclusal, ele vai ser feito com ácido fosfórico a 37%, aquele mesmo ácido que vocês utilizam na dentística. Lembrando que é 15 segundos nos dentes descidos e 30 segundos nos permanentes, seguido de lavagem pelo mesmo período de tempo e de secagem com jato de ar, tá? A aplicação do selante, a gente vai aplicar
Com o auxílio, pode ter o auxílio de uma sonda, tá? Normalmente, esses selantes, eles vêm com um bico aplicador que facilita bastante na hora da aplicação, mas a sonda exploradora, ela vai melhorar o escoamento e vai evitar bolhas. Quando vocês forem aplicar com a sonda, vocês podem fazer movimentos vibratórios, nesse tipo de movimento, para penetrar mais fácil, tá? Seguido da fotoativação. Sempre seguindo as recomendações dos fabricantes, tá? Então, vocês vão ler a bula e vão, previamente, ler a bula para saber utilizar. Não se faz pressão digital com o selante resinoso, Bruno. A gente vai ver mais à frente que só faz pressão digital quando a gente trabalha com ionômero, tá? Fazendo esse movimento que eu falei, esse aqui que eu estou mostrando, ó, vocês conseguem ver? Fazendo esse movimento vibratório com o auxílio da sonda, o produto ele vai penetrar nas fóssulas e fissuras, tá? Seguido da remoção do isolamento, tá? E depois, sempre lembrar de fazer a marcação intermaxilar com carbono, para ver se não ficou nenhum canto alto, porque se fica alto em determinado local, isso aí pode fraturar o selante e pode comprometer, tá? A adesividade. Se for para remover algum excesso, vocês vão fazer uso das brocas F ou FF, ok? Sem dúvidas, né? Algumas limitações, elas estão associadas aos selantes resinosos, devido às suas propriedades hidrofóbicas, ou seja, não se pode ter umidade quando for trabalhar com selante resinoso. Lembrar que vocês estão trabalhando com um tipo de resina, tá? Então, resina também não pode ver saliva, nem pode ver água. Com o aumento do risco de falhas quando aplicada em dentes nos seus estágios mais precoces de erupção, devido ao difícil controle de umidade, tá? Então, ele não acaba que não é uma opção para os dentes que estão em erupção, no caso dos primeiros molares permanentes. Além disso, a necessidade em se realizar o isolamento absoluto requer maior tempo de trabalho. Por isso, outras alternativas têm sido exploradas a fim de se encontrar técnicas menos sensíveis e mais simples. Para isso, a gente pode trabalhar os selantes com o material ionômero de vidro, de preferência de alta viscosidade. Pessoal, o slide anterior, quando vocês forem comprar a lista de material que eu vou pedir para o próximo período, vocês vão comprar esse Prevent, tá? Tem o Prevent e tem o Flow Shield. O Prevent, ele é tão bom quanto o Flow Shield, mas ele é mais barato, tá? Então, pode ser o Prevent. Então, o ionômero, aqui a gente tem 3 apresentações. Esse verdinho é o Fuginove. Esse ionômero verde, ele é o nosso padrão ouro. Então, a maioria dos estudos que a gente faz com ionômero de vidro, a gente sempre vai usar esse Fuginove, tá? Ele é o melhor ionômero que a gente tem. Para a clínica, o que a gente pode ver de custo-benefício? Hoje a gente tem no mercado o Riva, tá? Então, o Riva é o que eu normalmente peço para vocês comprarem. Não gosto daquele Maxion, aquele ionômero eu sempre falo que ele é para provisório, tá? Fazer restauração provisória. Mas se for para a gente fazer restaurações de qualidade, a gente tem que usar o Riva. O Riva, ele tem essas 2 apresentações, que é pó líquido e tem essa que é em cápsula, tá? Para a gente usar esse de cápsula, a gente vai precisar de um aplicador, que é esse que vocês estão vendo, esse aplicador metálico, além de necessitar do amalgamador, que é aquele, acho que vocês já tiveram aula de dentística com amálgama, que aí a gente aperta a cápsula de amálgama e ela vai mixar, é um mixer, né? Então, para usar esse outro, a gente vai precisar do mixer de amálgama.
Tá? Então, qual é a sequência clínica? A gente vai fazer, como sempre, a profilaxia, isolamento do campo, então, ambiente seco e sem contaminação, e vamos usar o ácido poliacrílico por 10 segundos, lembrando que a gente está trabalhando a nível de esmalte, tá? Por isso que é por 10 segundos. Então, faz a fricção por 10 segundos, lava e seca. Vai aplicar o cimento, que vai ser manipulado segundo o fabricante. Então, verifica essa bula, tá? Do que vocês vão trabalhar. Ó, aí, Bruno, a gente vai fazer uso da pressão digital com o dedo enluvado e vaselinado, tá? Além disso, depois disso, a gente vai seguir com a marcação intermaxilar com carbono. Caso fique excesso, esse excesso ele vai ter que ser removido com instrumento manual e não com a broca FOFF, ok? Então, vocês tenham instrumentos manuais para a gente poder fazer remoção de excesso quando for fazer tanto essa parte de selamento como as restaurações propriamente ditas, ok? Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Vocês sabem por que a gente tem que vaselinar? As restaurações e os selamentos. Aqui ainda fala também, ó, também fala de uma proteção superficial. Alguém sabe explicar o porquê? Não é porque ele gruda na luva. Hoje à tarde, uma aluna conseguiu responder depois de uma meia hora que ela lembrou, tá? Alguém sabe o porquê de usar a vaselina, tanto para as restaurações, como para... Então, o instrumento cortante pode ser um Hollenbeck, tá? Vocês podem ter um Hollenbeck. Não é contaminação do material. Vocês podem ter um Hollenbeck que vocês removam, tá? Que aí é bem amoladinho. Vocês sabem, né, o que é Hollenbeck? Não é para adesivar. Ok, então tenha sempre um Hollenbeck que esteja amolado, tá? Porque aí vocês removem e novamente depois tem que passar a vaselina. Olhe que isso pode ser uma questão de prova. Vou deixar vocês aí pensando. Depois, se alguém responder corretamente aí o que é, aí eu falo, tá? Então, vamos lá. Vamos continuar. Embora os cimentos de ionômero de vidro, eles tenham retenção inferior... Meu Deus do céu, eu tô na aula. 2 minutinhos, deixa eu responder uma coisa. Vaselina hidrofóbica para manter o selamento longe da saliva por mais... Não é isso não, Rúbia. Não é isso não, tá? Então, vamos lá. Embora os cimentos de ionômero de vidro, eles tenham retenção inferior quando comparados aos cimentos resinosos, não há diferença entre eles quando o desfecho, a gente está falando de progressão de lesão de cárie. Ou seja, mesmo quando o selante ionomérico ele não esteja mais presente clinicamente, tendo uma perda parcial ou total do selante, a gente vai observar uma paralisação no processo de cárie e, em poucos casos, a progressão de lesão em dentina. Não, João. Dessa forma, a decisão de tratamento para lesões iniciais raramente tem necessidade de tratamento restaurador. Grande parte das lesões, ela pode ser inativada com mudanças de hábito, de higiene e dieta, tá? Isso associado à aplicação do flúor. Mas, como eu falei para vocês, exigem aqueles casos que quando o molar permanente, criança mais ou menos de 6 anos, vocês vão observar que tá erupcionando, o ideal realmente é fazer o selamento, tá? Acontece isso com o primeiro molar permanente e vai acontecer isso também com o segundo molar permanente também, quando a criança está próximo dos 12 anos. É muito comum a gente pegar dentes, crianças de 12 anos, esses pré-adolescentes,
com esses dentes já cheios de mancha branca, ou muitas vezes eles já vêm cariados, tá? Então é bem comum. Vamos falar agora das lesões moderadas. Pessoal, tudo bem até agora que eu falei sobre as lesões iniciais? O que vai ajudar bastante a vocês é vocês memorizarem o fluxograma, tá? Vocês memorizando esse fluxograma, vocês não vão ter dúvidas. Ok. Então, vamos falar das lesões moderadas. Se enquadra dentro das lesões moderadas as lesões de ICEDAS 3 e 4. Ou seja, aquelas lesões que são restritas ao esmalte, que não tem comprometimento de dentina aparente, tá? Então, as lesões moderadas, elas são caracterizadas pela descontinuidade localizada do esmalte, sem exposição visível de dentina, podendo estar associada a um sobreamento subjacente, evidentemente originado daquela superfície. Então, a vaselina, ela vai auxiliar em uma proteção, exatamente. Mas como é que se dá o nome desse processo? Vocês já viram isso, tá? Vocês já viram isso. Como é que dá esse processo? Qual é o nome disso? Vamos dar nome aos bois, tá? Então, a velocidade de progressão, a gente sabe que ela vai ser menor em lesões de microcavitação, tá? Do que as lesões cavitadas, por motivos que a gente já tem conhecimento. Então, o tratamento de escolha, ele vai ser baseado na atividade e na profundidade da lesão, tá? Então, vamos aqui, deixa eu ver se já é a foto do fluxograma, para a gente já ir conversando. Não é processo de presa. Proteção superficial eu tinha colocado no slide, então não é. Eu quero saber o nome do processo, tá? Então, o sobreamento associado à solução de descontinuidade, a gente tem certeza que essa lesão, ela está ativa, certo? Mas aí, a gente precisa saber a profundidade. Então, para saber essa profundidade, a gente vai ter que fazer uso da radiografia interproximal, como a gente já observou, tá? Se essa lesão ela estiver em metade externa da dentina, a gente pode fazer um selamento, tá? Então, a gente vai fazer a indicação de um selante. Essa indicação de selante, ela vai ser válida pelaquela mesma regra das lesões iniciais, que vai depender basicamente da questão de controle de umidade, ok? Então, vamos para o fluxograma aqui novamente. Então, a gente tem a lesão de cárie, sim, ela possui cavitação. Então, se ela possui cavitação, a gente vai observar se essa cavitação ela está em esmalte ou se ela está em dentina. Estamos falando de lesões moderadas, então, é score 3 e 4. Então, não tem comprometimento de dentina, a gente vai ter comprometimento só de esmalte, tá? Então, se ela é de esmalte, ela vai ser moderada, ok? Caso tenha, vai ter o sobreamento, se tiver o sobreamento e for sim, sempre vai estar ativa, ok? Aê, Rúbia! Parabéns! Acertou, isso mesmo. Cinérese, exatamente. Parabéns, viu? Era essa a resposta que eu queria. Então, deixa eu voltar para cá que a gente já continua. Então, se ela está ativa, a gente vai observar se ela vai estar em metade externa de dentina ou se ela vai estar em metade interna de dentina. Se ela estiver em metade externa, a gente vai observar o quê? A gente vai indicar os selantes. Caso ela esteja em metade interna, a gente vai indicar os procedimentos restauradores, ok? Todo mundo entendeu essa questão do fluxograma? Estão acompanhando? Gostei, viu, Rúbia? Parabéns. Gostei de ver. Deixa eu anotar aqui. Ótimo, ótimo.
Só teve uma pessoa também na turma passada. Ó, aí, você lembrou do material. Muito bom, porque na verdade isso aí é uma propriedade do material, né? Eu não estou falando nenhuma novidade para vocês. Quando a gente trabalha com ionômero, seja selante, restauração, a gente sempre tem que lembrar da vaselina, tá? Então, na clínica, vocês precisam ter vaselina. Vaselina sólida, não é a vaselina líquida, ok? Vaselina sólida. Comprem a vaselina sólida, um potinho pequenininho, é baratinho. Tá? Então, os selantes, eles vão atuar como uma camada protetora, onde vai impedir o acúmulo do biofilme. Isso aí vai proteger contra a ação dos ácidos e das perdas minerais, evitando, assim, tratamentos mais invasivos. Tratamento mais invasivos é o tratamento restaurador, que não tem como a gente remove, de certa forma, tecido, né? Tecido dentário. O que vai evitar o ciclo do retratamento, garantindo, assim, a sobrevida dentária. O nosso objetivo na odontopediatria é manter o dente descido. Para quê? Para que ele fique seu papel, ele faça seu papel dentro da cavidade bucal até a vinda do seu sucessor. Esse é o objetivo, tá? A gente já viu que o dente descido é muito importante, principalmente como mantenedor de espaço. Se perde antes do tempo, ou se demora para perder, vai ter consequências, tá? Então, a gente tem que garantir essa sobrevida dentária. Ao se aplicar o selante em fóssulas e fissuras sobre a superfície dentária afetada, mesmo sem nenhuma remoção de tecido cariado, a gente vai impedir o acesso das bactérias cariogênicas aos seus nutrientes, tá? Assim, a ação patogênica desses micro-organismos, ela é inviabilizada, resultando muitas vezes em paralisação da lesão. Então, aí está provado por que a gente hoje não remove mais aquela lesão que está inativa, tá? Ou até mesmo aquela lesão ativa, se estiver restrita ao esmalte, tá? Em metade externa, e mesmo que esteja em dentina, estando em metade externa, a gente pode selar. Não é necessário fazer a remoção do tecido cariado, tá? Então, o que eu estou trazendo para vocês exatamente, Tiago. A gente vai matar a cárie de fome. Exatamente. Porque só vai ter doença se a gente tiver biofilme. Então, quando a gente sela, então não precisa, tá? Então, isso são coisas que a gente vai conversando, que eu vou propor para vocês, que muitas vezes tem profissional que não aceita isso, tá? Que acha que tem que remover tudo. Ah, a gente tem que remover tudo. Mas vocês vão ver lá na frente quais são os riscos da gente remover tudo e que não tem necessidade, tá? Hoje a gente tem a nosso favor a ciência, isso tem mostrado e é comprovado, ok? Vocês vão ver que eu sou minimamente invasiva, mas a gente tem que ter certeza do diagnóstico, tá? Nem tudo a gente só vai fazer ART, nem tudo a gente só vai selar, mas para isso a gente tem que ter segurança e a gente tem que saber diagnosticar. Comparando o selamento de lesões moderadas em molares descidos com cimentos de ionômero de vidro de alta viscosidade e o ART, que é o tratamento restaurador atraumático, Rocha e colaboradores, eles verificaram que após 6 meses de acompanhamento, não há diferença entre os procedimentos quanto à progressão de cárie e a necessidade de reintervenção. Ou seja, não houve progressão da doença e não houve a necessidade de retratamento, tá? Isso em 2017. Lesões não cavitadas que atinjam metade interna de dentina, elas devem ser submetidas a tratamento restaurador. Eu vou explicar mais à frente o que seria metade externa e metade interna de dentina, ok? Ainda não há evidências acerca do melhor material restaurador para dentes descidos ou dentes permanentes.
Mas, independentemente do tipo de material, é fundamental que o preparo seja o mais conservador possível para preservar o máximo de estrutura dental. Sempre isso. Quanto mais estrutura dental a gente tem, melhor a adesividade de uma restauração, melhora tudo, tá? Então, vamos lá. A gente vai conversar mais à frente sobre o que é metade interna e metade externa. Eu vou mostrar já já, tá? Em relação às lesões severas, tá? As lesões severas, elas são aquelas com score 5 e score 6, tá? Então, a gente já sabe que vai ter um comprometimento de dentina, vai ter exposição de dentina. Então, as lesões severas são lesões cavitadas com exposição de dentina subjacente, tá? Então, procedimentos restauradores, eles serão indicados toda vez que a gente tiver lesão 5 e 6, a gente vai restaurar, tá? Isso por quê? Devido à dificuldade de promover a paralisação da lesão com métodos não invasivos. Lembrem que para a gente considerar a cerda da escova entrar, por exemplo, dentro dessa primeira cavidade aí, dessa primeira lesão, é muito difícil. A gente vai ter que atuar aí, tá? Outra coisa, muitas vezes essas lesões, elas existem a possibilidade de ter envolvimento endodôntico, tá? Então, a gente precisa avaliar se realmente vai ser só um procedimento restaurador ou se a gente vai ter que atuar fazendo uma terapia pulpar ou ainda fazendo, em seguida, usando uma restauração ou até mesmo a EX. A gente tem que avaliar o que é que vai ser, tá? Isso é importante porque a gente tem que devolver forma, função e estética para esse paciente, tá? A decisão de tratamento para lesões severas, geralmente, ela é operatória e sempre que possível, quando não há envolvimento pulpar, a gente tem que optar pela odontologia minimamente invasiva. Então, se der para a gente fazer um selamento, a gente vai fazer um selamento do que a gente restaurar, tá? Quando a gente vai fazer um procedimento restauratório, aí você me pergunta, professora, é errado? Não, não é errado, tá? Não é errado, realmente não é errado. Mas a gente tem que dar preferências para algo que seja minimamente invasivo. Tem criança que não suporta escutar o barulho da caneta de alta rotação. Ok? Vamos para outro fluxograma, tá? Esse daqui está um pouquinho menor. Deixa eu ver se eu consigo ver bem direitinho. Então, vamos lá. Continuando a partir, deixa eu ver aqui, das lesões, a gente vai observar se tem cavitação. Se essa cavitação, ela atingir dentina, a gente já vai considerar que é uma lesão severa, tá? Contudo, a gente vai avaliar novamente se essa lesão, ela está ativa ou ela está inativa. Se ela estiver inativa, a gente vai fazer nada se ela estiver inativa, tá? Não tem necessidade de tratamento restaurador ou fazer, então, até selante. Não tem necessidade, tá? Agora, se essa lesão, ela estiver ativa, se por acaso ela tiver envolvimento pulpar, a gente vai ter que optar ou para fazer a endo ou para fazer a extração. Ok? Isso tudo, se vai haver envolvimento pulpar, a gente vai observar o exame de raio-x. A gente vai precisar de uma radiografia interproximal, ok? Caso não haja esse envolvimento pulpar, a gente vai optar por uma mínima intervenção. Então, se vocês observarem que a abertura ela tem maior que 3 milímetros, a gente vai fazer procedimento restaurador. A gente vai fazer ART, a gente pode optar por resina composta, ou até mesmo a gente pode utilizar a Hall Technique. Caso essa abertura ela seja menor que 3 milímetros, a gente vai observar se está em metade da dentina externa.
Se ela estiver com metade da dentina externa, a gente vai usar o selante resinoso, ok? Caso não, a gente vai, se esteja em metade da dentina interna, a gente vai fazer uso dos procedimentos restauradores, ART, resina composta e Hall Technique. Até aí, tudo bem? Tudo bem, pessoal? Até aí o fluxograma, eu acho que dá para entender bem, né? Certo. Então, vamos lá. Vocês estão vendo essa lesão, ou o raio-x, o interproximal dela, a gente observa que tem uma área radiolúcida em metade da dentina externa, tá? Ai, professora, como é que eu sei que é metade de dentina interna e metade externa? Então, vocês vão observar aqui na radiografia o trecho que é de dentina e, literalmente, vocês vão dividir, vocês vão imaginar um limite. Quando vocês colocarem aquele limite, que é na metade da dentina, vocês vão ver que para cima, próximo do esmalte, vai ser dentina externa. E se ela, quando a gente desce para próximo da câmara pulpar, vai ser dentina interna. Quando está dentina externa, metade externa, como está aqui nesse raio-x, todos conseguem observar isso, é bem importante. Todos conseguem observar que está em metade de dentina externa. Oi, estão aí, pessoal? Sim, me falem, que isso é importante. Todo mundo consegue ver que é metade de dentina externa, não é isso? Nesse caso aí, foi feito um selamento com um selante resinoso, tá? Olha o aspecto final, ok? Não precisou fazer nenhum tipo de abertura, tá? Agora, vamos pensar, vamos colocar vamos pensar em outra hipótese. Digamos que fosse metade sem curetagem. Isso. Quando a gente está selando aqui, não precisa de curetagem, Bruno, sem curetagem, certo? Então, vamos imaginar agora que essa lesão, esse raio-x interproximal, ele vai estar em metade da dentina, vai passar e já vai estar em dentina interna. Nesse caso, a gente vai precisar usar a alta rotação para melhorar essa abertura aqui, certo? A gente vai precisar ampliar, remover esse esmalte, a gente vai ampliar em largura, tá? Toda vez que a gente usar a alta rotação, o nosso intuito é aumentar em largura. A gente não aumenta em profundidade. Quando a gente aumenta em profundidade, a gente acaba removendo, além da dentina contaminada, a gente pode chegar na infectadíase, que é o que a gente não quer, certo? Deixa eu ver aqui. Então, a gente vai ampliar e depois disso, Bruno, a gente vai usar a cureta. A gente vai fazer uso da remoção seletiva do tecido cariado, mas vamos falar um pouquinho mais à frente. Quando a gente fala de ART, a gente está falando de uma filosofia, vai muito mais além do que a gente falar de um procedimento restaurador simples. Quando a gente fala de ART, a gente está falando de uma abordagem de controle da cárie dentária, que ela é baseada na mínima intervenção, que vai aliar estratégias educativas preventivas com procedimentos restauradores simplificados. Vou voltar, Maísa. Deixa eu só finalizar isso aqui que eu te explico. Eu volto para explicar para vocês. E vai ser utilizado exclusivamente instrumentos manuais para remoção seletiva do tecido cariado. E a restauração, ela pode ser feita com material adesivo, como cimento de ionômero de vidro, como a gente já vai observar,
certo? E a resina composta. A fase restauradora, ela vai ser realizada com isolamento relativo e raramente ela vai usar anestesia local. Sendo assim, vai reduzir o desconforto e a ansiedade, favorecendo os pacientes infantis. O ART, pessoal, ele surgiu há muitos anos como uma técnica para levar o atendimento odontológico em locais distantes, em locais que não tinham acesso, tá? A população que não tinha acesso ao atendimento odontológico a nível de consultório. Então, quando a gente faz o ART ele pode ser feito em qualquer lugar. A gente faz ele no consultório, tá? Uma técnica, digamos, melhorada. A técnica raiz, como a gente vai falar, ela pode ser feita em escolas, em comunidades ribeirinhas, então varia muito. Então, ela é amplamente difundida e eu falo que ela é uma técnica democrática. Vamos voltar para falar sobre dentina interna e externa. Maísa, você está observando esse exame, essa radiografia interproximal. Eu estou falando desse molar inferior, tá? Você consegue enxergar que tem uma radiolucidez, não consegue? Tá mais escuro, tem alguma coisa radiolúcida aí. E a gente observa também que passou da camada de esmalte, ela está na camada de dentina. Consegue, é porque é foto, tá? Mas quando a gente pega um raio-x, a gente consegue distinguir os limites do esmalte e os limites da dentina. Então, você vai pegar a região de dentina e vai tracejar uma linha. Você vai fazer isso, uma linha imaginária, onde você vai pegar o meio dela, certo? Metade externa, ela está associada à parte que vai da metade da dentina para o esmalte. E metade interna é a outra metade em direção à câmara pulpar. Deu para entender? Se não entendeu, fala novamente, tá? Ó, fala novamente que eu tenho... Pessoal, mais alguém tem dúvida? Vocês têm que pensar nas camadas aí, vocês têm que visualizar, a gente consegue visualizar. Infelizmente, aqui eu não consigo botar seta para vocês, para eu conseguir, mas não consigo, não tem uma setinha, né? Se tivesse, seria maravilhoso. Mas aqui a gente consegue ver a camada de esmalte e a camada de dentina. A gente observa que essa parte mais radiolúcida, ela está próxima do esmalte. Então, quando está assim, a indicação é selar. Não precisa remover tecido cariado. Só basta selar. Levando em consideração, é a ideia que acho que foi Tiago, foi Tiago? Isso. A ideia que o Tiago falou. Quando a gente sela ali, a gente fecha, a gente vai matar a bactéria da cárie de fome, tá? Então, botem isso na cabeça de vocês. A gente vai remover o substrato, que é o biofilme que fica dentro da lesão, tá? Da cavitação. Eu quero que vocês botem o play, dá para vocês botem o play aí. Esse vídeo é um vídeo do professor Imparato, onde ele explica claramente a remoção seletiva do tecido cariado. Veja se todo mundo consegue dar o play. De remover a dentina cariada. Quem não conseguir, isso, né? eu vou dar o play aqui e a gente vai ver. Mas concordam? Tem algumas pessoas que conseguem dar o play. As lascas de dentina, olhem. As lascas de dentina. Que espetáculo. Alicia também não está conseguindo. Então, deixa eu botar aqui para a gente carregar. Da dentina cariada, que tem que ser mantida na parede pulpar ou na parede axial. E ao redor, remoção total. Dá para se ver aqui, remoção total. E com esse movimento. Ok? Com esse movimento. Perfeito? Como nós falamos, remoção de tecido cariado é algo assim... É uma sensação de prazer, na verdade. É uma volúpia. O resultado final é este.
paredes livres de tecido cadeado e aquela dentina que sai em lascas. Só que nós temos uma coisa dentro dos nossos corações, e aí você fala o seguinte: não, mas eu quero remover mais um pouquinho, eu quero remover mais um pouquinho, e naquela última lasca provoca-se a exposição pulpar, a última lasca e exposição pulpar. Já era, meu, perdeu, entendeu? Não remova a última lasca, para não partir para um tratamento mais invasivo. Dentro dos nossos corações, você fala o seguinte: Bruno, eu tô passando aqui para as meninas que não conseguiram, tá? Mas você pode ver. A última lasca. Alguém conseguiu? Quem não conseguiu ver, pessoal, o vídeo? Não, não tem. Quer dizer, tem no Instagram do Professor Imparato, tem sim, tá? Eu posso marcar, me avisa me manda agora deixa eu ver se eu consigo aqui mandar para vocês para alguém do Instagram. Isso, ele tá travando. O pessoal da tarde conseguiu ver, foi bem legal, tá? Eu queria que vocês tentassem ver esse vídeo porque é bem interessante. Ele explica bem direitinho como é o processo de remoção seletiva, tá? Eu vou explicar para vocês, mas eu vou tentar mandar o vídeo. Deixa eu ver se eu consigo mandar esse vídeo eu vou mandar para a Micaele. Deixa eu ver aqui deixa eu ver se eu tenho ele aqui. Eu vou mandar para a Micaele. E aí, Micaele, manda para vocês, tá certo? Deixa eu só achar aqui. Que aí todo mundo vê. Micaele, eu tô te encaminhando o vídeo, tá? Encaminha para todo mundo da turma. Coloca no grupo. E eu quero que vocês assistam, tá? É para assistir agora. Eu vou dar um tempinho, 2 minutinhos, vocês vão assistir. Eu mandei aqui mandei para a Micaele. Vou esperar 2 minutinhos para vocês verem o vídeo para a gente conversar sobre ele, tá? Quando iremos saber o quanto de tirar de dentina? Então, isso aí realmente a gente vai sentir na mão mesmo quando estiver fazendo, João. O que é que eu sugeri para a turma da tarde? O que é que eu comentei com a turma da tarde? Se vocês quiserem, a gente pode fazer o pedido dos dentes artificiais, que é esse dente aí. E a gente pode fazer um treinamento, tá? A gente vai combinar um dia, ou a gente faz na primeira clínica do 8º período, tá? A gente fazer um treinamento para vocês sentirem como é que é. Então, a gente pode fazer a compra desses dentes, seria bem interessante, e a gente faz esse mini laboratório na clínica, tá? Porque aí a gente pode aproveitar para aprender, vocês terem uma sensação e vocês não chegarem tão cru,
na clínica, para vocês sentirem, porque eu já trabalhei com esses dentes e é impressionante como é parecido com o dente de leite. É muito impressionante, tá? Quando a gente vai fazendo a remoção seletiva, o que que acontece? A gente vai removendo a lesão, tá? Com a cureta, e vai ter um momento que ela vem em papa, tá? Vai ter uma hora que vai vir em lasca. Quando começar a vir os pedaços grandes, vocês vão parar de mexer. Não pode mexer. Porque se vocês continuarem removendo, vai acontecer isso que aconteceu aí no vídeo, tá? Vai acontecer uma exposição. E não existe aquela história da gente pegar hidróxido de cálcio PA e colocar em cima, ou pegar cimento de hidróxido de cálcio e fazer outro recobrimento. A gente não pode fazer isso, tá? Se acontecer isso, é necessário fazer uma terapia pulpar. Ou vai fazer o uso do CTZ, ou vocês vão ter que fazer uma endodontia, tá? É bem complicado quando isso acontece, porque isso é uma coisa que a gente causou, tá? Quando isso acontece, foi uma exposição que foi nossa, tá? Aquele dente, ele teria possibilidade de outra forma, ele inativar. A gente poderia ir fazendo o quê? O uso do ART. Todo mundo conseguiu ver o vídeo? Gostaram do vídeo? Então, a gente pode combinar, certo? Se você, a turma, eu falo sempre que é interesse da turma. A turma da tarde, que é o pessoal da turma da manhã, que quer muito fazer essa prática. Então, a gente pode fazer sim, tá? Eu vou ainda hoje, eu vou ver se eu consigo. Eu tenho o contato da menina da Denartes, que é responsável. Eu vou no site, vou ver direitinho e passo o valor para a Micaele, certo, Micaele? Porque aí vocês se organizam, compram, adquirem os dentes e na nossa primeira clínica de odontopediatria a gente vai treinar, certo? Para também vocês não chegarem sem saber mexer direito, ok? E o bom desses dentes, a gente consegue até, eu acredito que esse a gente consegue fazer abertura para terapia pulpar, que é interessante vocês saberem também, tá? Então, vamos combinar sim, que no próximo período, eu já então vou solicitar, ok? Posso continuar, gente? Então, a partir de hoje, todos serão adeptos da remoção seletiva, ok? Antigamente, para vocês terem uma ideia, a gente fazia remoção de tecido cariado até escutar o grito da dentina, tá? Vocês escutaram no vídeo que quando vai na parede circundante, ele faz um... A gente fazia isso dentro da cavidade. Metia lá dentro a cureta, ó. Então, a gente fazia muita, antigamente, pulpotomia, fazia muita terapia pulpar. E hoje a gente sabe que não é necessário. A gente fazendo o raio-x interproximal e verificando ali direitinho, a gente consegue fazer tranquilamente, ok? Vamos continuar. A remoção seletiva do tecido cariado já foi vista com preocupação. Muita gente falava, até hoje, tá? A gente conhece colegas que falam, nossa, você deixa cárie, você... Não é nem cárie, né? A gente não pode nem dizer cárie, porque cárie a gente tá falando da doença. Você deixa lá. Então, hoje a gente sabe, graças a Deus, que é uma questão que foi resolvida através dos avanços da cariologia e das fortes evidências científicas que mostram as vantagens de sua utilização, comparada à remoção não seletiva do tecido cariado. Dentre essas vantagens, a gente destaca a redução no risco de exposição pulpar, sem comprometimento da longevidade das restaurações, certo? Então, em dentes anteriores, digamos, permanentes, eu não recomendo. Eu recomendo que você realmente remova tudo. Até porque, se ficar um sobreamento, vai ficar feio. Mas aqui a gente está falando da odontopediatria, tá? Falando da odontopediatria, a gente consegue fazer isso. Em molares permanentes,
A gente também consegue, tá? Então, aqui são as opções de tratamento para o ART. A gente pode utilizar o ionômero, como a gente viu, então, seguindo a mesma técnica. Lembrando só que, como é em dentina, a gente vai trabalhar com ácido poliacrílico a 15 segundos, tá? Como a gente estava no selante trabalhando a nível de esmalte, a nível de dentina a gente vai usar 15 segundos, ok? E não vai ter nenhuma... É aquela técnica que já foi explicada anteriormente, tá? É importante falar para vocês... Exatamente, é saber balancear a estética e a preservação de tecido. Com certeza é isso, Bruno. É tudo uma questão de equilíbrio que a gente tem que ter e de bom senso, pessoal. Porque é aquela coisa, vocês vão encontrar muitos profissionais que vão remover. Mas hoje a gente sabe, eu tenho por obrigação ensinar para vocês o que as evidências científicas mostram dentro da área. Aí, se vocês querem fazer ou não fazer, é da decisão de vocês, tá? Mas esse é o certo e esse é o caminho para que vocês tenham procedimentos que não sejam tão invasivos. Ou seja, vocês estão lá fazendo a remoção e do nada, pessoal, vocês... Ai, meu Deus, expôs. E aí? E aí que foi proposital, digamos assim, entre aspas, porque você sabia a técnica, tá? Então, eu fico bem tranquila quando eu falo de remoção seletiva. Tive alguns professores que já vieram, Anne, você deixa tecido carinhado? Deixo sim, porque a gente vai avaliar muita coisa, tá? A gente deixa e é o que a gente está fazendo. Vocês viram que aí eu gostei muito do termo que o Tiago usou, que a gente mata a bactéria por fome, tá? Então, é uma coisa que é certeira e que a gente sabe que a gente tem respaldo científico para falar isso, ok? Deixa eu passar aqui mais. De outra coisa que eu ia falar. Quando a gente usa o ácido poliacrílico, pessoal, esse ácido é o próprio ácido do ionômero, tá? Não é ácido que vocês vão comprar. Vocês podem comprar separado? Pode. Vocês podem comprar o ácido do Maxion, tá? Que ele é bem mais baratinho. Vocês sabem que quando a gente trabalha com ionômero, a gente tem que virar o dosador completo para que essa gota saia completa. Caso a gotinha não saia completa, vocês sabem que a gente tem que descartar, né? Porque vai dar errado a manipulação. Tem que ser a proporção que o fabricante fala, mas lembrando sempre que a gotinha tem que ser uma gota bem preenchida, tá? Se por acaso vocês forem utilizar o ácido poliacrílico do Riva, vocês vão usar aquela que vai dispensar. Caso não, tenham sempre do Maxion, porque é baratinho, tá? Para vocês também não terem aquela questão de acabar o líquido e ainda ter a sobra do pó, tá? É porque que não é um ionômero tão em conta, tá? Quando a gente compara o ionômero do Riva para um preço de um Maxion, o Riva ele tá custando R$180 e o Maxion acho que é uns R$50, tá? Mas vale cada pozinho que a gente utiliza, é muito bom, ok? Tem outro produto que eu vou solicitar para vocês comprarem, que é a gente pode até conversar mais à frente, quando a gente for falar de lista de material, vai ser no próximo período, vai ser o Cention. O Cention é uma resina manipulável, que eu vou pedir para vocês, que é bem legal também. São alguns materiais que é bacana vocês trabalharem na faculdade, para vocês terem a experiência e saber trabalhar com material bom, tá? Então, vamos seguir. As revisões sistemáticas confirmam que o cimento de ionômero de vidro de alta viscosidade, eles possuem uma sobrevida alta no primeiro ano na superfície oclusal, ou seja, é 95% de sobrevida. Isso é muito alto, pessoal. Com relação às lesões ocluso-proximais, as pesquisas mostram longevidade semelhante entre as restaurações de ART com cimento de ionômero de vidro de alta viscosidade ou convencionais de resina composta e amálgama em dentes tecidos. Ou seja, resumindo,
tá? A gente sabe que o material, ele pode ser um material permanente. A gente tem que tirar esse mito da nossa cabeça de que cimento de ionômero de vidro é só para restauração provisória. E não é. A gente pode restaurar, sim, com ionômero, qualquer cavidade, certo? Assim como no tratamento convencional, os pais, eles devem ser alertados para a possibilidade de uma evolução indesejada da condição pulpar, nesses casos em virtude da própria dificuldade de diagnóstico. Ou seja, quando a gente pega lesões profundas, certo? Que atinjam mais da metade interna de dentina, a gente tem que avisar o pai ou a mãe, pai e mãe, veja só. Agora, a gente pode fazer um procedimento que não é tão invasivo, a gente vai fazer uma restauração. Porém, eu não tenho como garantir que isso aí não vá agravar, porque a gente não sabe como é que tá, se a lesão ela já penetrou nas áreas mais nobres ali, na questão da câmara pulpar. A gente não sabe. O que a gente sabe é que a gente tem túbulos dentinários, que é uma estrutura que é porosa, que pode acontecer das bactérias invadirem essa área. Então, quando as restaurações, elas são muito profundas, vocês têm que avisar aos pais sobre essa possibilidade, porque nem na radiografia a gente vai conseguir visualizar essas coisas, porque são coisas microscópicas, não tem como a gente garantir, mas aí a gente pode alertar de que caso venha acontecer o agravamento. Combinado assim? Então, a gente ainda no ART, a gente pode fazer uso do quê? Dos materiais resinosos, que são as resinas, tá? Então, a gente pode usar uma book fill, que é aquela resina que a gente pode colocar em incremento único de até 5 milímetros, tá? Que facilita muito a nossa vida. A gente pode associar ao uso de adesivos universais, né, adesivos que não precisa fazer o condicionamento ácido, porque aí a gente consegue pular, né, uma etapa, então isso já ajuda bastante, tá? Então, ou então as resinas convencionais. Eu não coloquei o passo a passo, porque vocês já conhecem esse passo a passo da dentística, tá? Eu não preciso repetir. Lesões que acometem mais de 2 superfícies merecem especial cuidado no momento da decisão do material restaurador. Apesar do cimento de ionômero de vidro de alta viscosidade ser o material de escolha para a RT, frente a lesões atípicas, o sistema adesivo e a resina composta podem ser considerados como opção, pois apresentam propriedades mecânicas favoráveis. Primeiro de tudo, lesões atípicas. Já ouviram falar nesse termo ou nunca ouviram falar? Alguém já ouviu falar? Lesões atípicas, lesão de cárie atípica, restaurações atípicas. Então, vocês vão aprender. Quando a gente fala de lesões atípicas, são lesões que vão comprometer, além da superfície oclusal, vocês vai pegar outra face livre, pode ser a vestibular, palatina, pode ser a lingual. São restaurações que são diferentes, ela não é uma oclusal, tá? Ela não vai pegar tanto a parte interproximal, mesial, ela pega basicamente essas faces livres, tá? E a gente chama atípica, porque observem essa primeira foto, como é. Tá vendo que pega a oclusal, vai pegar aqui a distal e ainda pega a palatina, certo? Elas são restaurações mais complicadas, porque observem o tanto de estrutura que foi perdida. Observem bem a quantidade de estrutura perdida. É muito.
certo? Então, a grande dificuldade deste tipo de lesão é também pelo tamanho dela, tá? Não é nem a questão do material. Então, vale ressaltar que o problema da menor longevidade, quando a gente fala longevidade, a gente está falando de sobrevida, das restaurações atípicas, ela está relacionado ao tipo e à extensão da cavidade, que muitas vezes elas se encontram subgengivais e não com o material restaurador escolhido. Então, se por acaso, alguma vez na vida clínica de vocês mais à frente, vocês restaurarem uma cavidade atípica, não é que porque vocês erraram na questão do material, mas a questão é o tamanho da lesão. Elas são lesões muito grandes e fica muito complicado de a gente colocar um material restaurador aí. E aí, nesses casos, a gente pode dar preferência, tá, aos materiais resinosos, as resinas, para a questão da adesividade nos auxiliar, ok? Lembrem sempre disso. Porque, às vezes, fulano fez restauração, sei lá, com a doutora Maísa, e caiu a restauração com, sei lá, com 4 meses. O erro, pessoal, não foi de doutora Maísa. A questão aí é o tamanho da lesão, que ela é muito grande, tá? E isso vai causar digamos assim, o erro. Outra opção de tratamento para as lesões atípicas, e a gente pode incluir aí as lesões em score 5 e 6, tá? Todas elas, é o uso da Hall Technique, técnica que utiliza uma coroa de metal pré-fabricada, cimentada, que vai ser cimentada com cimento de ionômero de vidro, sobre o dente tecido atingido, sem remoção prévia de tecido cariado e sem anestesia local. Desta forma, a coroa de metal, ela vai promover um vedamento da lesão e inviabilização de sua progressão. Ou seja, quando a gente faz isso, a gente também está matando aquela bactéria de fome, porque está vedando, tá? Essa técnica, ela é uma técnica que ela é muito difundida na Europa, Estados Unidos, tá? Ela é feita há muitos anos. Aqui no Brasil, há 10 anos, quando eu comecei os meus estudos dentro da odontopediatria, a gente fazia uso dessas coroas. Porém, a grande dificuldade é que elas são importadas. Antigamente, quem fazia essas coroas era a 3M. E, basicamente, é um conjunto que vai vir, é uma malinha, uma maletinha, que vai vir todos os tamanhos, tá? Aí, como é que a gente vai fazer? A gente vai usar elástico separador, aquele elástico de orto, vai fazer essa separação, e depois disso, coloca ionômero na coroa e vai encaixar, tá? Esse método, essa técnica, é o que a gente tem de melhor hoje para restaurar lesões em score 5 e 6, as grandes destruições, tá? Então, hoje é o que a gente está usando. Atualmente, é a empresa Shofu que está trazendo novamente, mas, infelizmente, ainda está muito caro, tá? Eu acho que eu fui ver o preço. Nossa, estava muito caro, pessoal. Eu acho que eram poucos conjuntos acho que eram uns 2, 3 conjuntos com cinco coroas de tamanhos diferentes, estava custando quase R$ 2.000. Então, fica uma coisa meio que inviável para se trabalhar, né? Por enquanto que não baixa, e com o aumento do dólar que está dificultando mais ainda, tá? Então, aqui na primeira foto, a gente consegue ver, tá? A lesão, que vai pegar tanto a oclusal como a proximal. Ah, professora, mas a gente poderia aqui fazer uso do ionômero. Então, a gente poderia usar, mas não é garantia de que ele vai estar o vedamento perfeito. É muito complicado a gente fazer restauração de tipo classe 2, tá? Então, essa daqui é o que a gente está indicando mais.
As pesquisas mostram uma sobrevida alta desta técnica, com taxa de sucesso de 98% após um ano de avaliação. E essa taxa, ela vai se manter acima dos 90% quando a gente vai fazer a reavaliação, após 23 meses e após 48 meses. No entanto, a estética prejudica, tá? Ela pode ser ela pode ser uma preocupação tanto para os pais como para os pacientes. Eu não digo nem tanto para os pacientes, porque vai depender de muito como você vai apresentar essa coroa para eles, né? O meio da gente conseguir apresentar para as crianças a tia vai colocar um dente do Homem de Ferro. Eles adoram quando falam isso, tá? Então, é como realmente você apresenta. E você mostrando para o pai que é um método que é eficiente, que vai garantir a longevidade daquele dente ali, maravilhoso. Então, vai ficar ali até a esfoliação. Pessoal, alguma dúvida até então? Dúvidas em relação aos tratamentos das lesões de cárie? Certo. Ok, agora vamos continuar. Vamos falar agora de lesões que não são cariosas. Alguém leu o artigo? Vocês viram que tem um artigo na plataforma de vocês, que são lesões de desenvolvimento de esmalte? Tem falando lá, tá? Então, leiam, que é importante. Então, aqui nessas fotos a gente tem essas três primeiras, a gente tem lesões de HMI, tá? Que é hipoplasia molar incisiva. Quando a gente trabalha em dente tecido, quando a gente encontra essas alterações em dentes tecidos, a gente costuma chamar de HMD, hipoplasia molar de tecido, certo? Então, vamos conhecer um pouquinho dessas alterações. Não tem como eu falar muito delas para aqui, pessoal, porque se for para falar de HMI, de HMD, a gente vai passar, nossa, tem cursos que são específicos só disso, tá? Então, quando a gente fala de HMI, a gente está falando de defeitos qualitativos de esmalte. A gente já viu isso quando a gente falou um pouquinho da embriologia, lembram? Então, da odontogênese, desculpa. Então, quando a gente tem esses defeitos, o dente, ele vai nascer dessa maneira. Nessa primeira foto, observem que ele ainda está em processo de erupção, tá? A gente só consegue ver praticamente o quê? 1/3 desse dente. E a gente já consegue detectar as manchas. Não existe consenso quanto à etiologia. A gente não sabe como é que vem. E eu vou dizer para vocês, aparece muito. O que eu tenho no consultório de casos de HMI é impressionante, tá? Parece que quanto mais a gente estuda, mais aparece caso, tá? Então, ela vai se apresentar como uma opacidade que ela é demarcada. Essa opacidade, ela pode variar de coloração. Ela pode ser um branco, um creme, um amarelo puxando para um marrom, tá? E para ser considerado HMI, ele necessariamente tem que atingir o primeiro molar permanente, tá? É HMI quando a gente consegue identificar em primeiro molar permanente. Caso não tenha essa alteração em primeiro molar permanente, pode ser qualquer outro tipo de defeito, tá? Então, no HMI, ele vai atingir necessariamente os primeiros molares permanentes, podendo acometer os incisivos, os molares descidos, os caninos descidos. Normalmente, ele pode comprometer qualquer dente, certo? Qualquer dente, pré-molar, qualquer dente. O lateral. Só a única exigência é que atinja também o primeiro molar, certo? Então, se a mancha existe em incisivo e não existe em molar, não é HMI, pode ser outro tipo de hipoplasia. Não sei se vocês sabem, mas quando por acaso uma criança leva um trauma, leva uma queda na dentição decídua, o que é que pode acontecer? O incisivo, normalmente, vamos falar do dente anterior, normalmente o incisivo central, que foi o da queda, ele vai vir com uma mancha, ele vem com uma hipoplasia. E a gente sabe que aquela hipoplasia, ela vai ser causada pelo trauma.
e não HMI, ok? Então, essas lesões, elas são facilmente confundidas com outros defeitos de desenvolvimento de esmalte, como, por exemplo, fluorose, hipoplasia, tá? Essa hipoplasia, ela pode ser causada ou por alguma doença hereditária ou, então, por alguma questão de trauma, certo? Lembrando que, depois eu falo, deixa eu falar logo isso aqui. Crianças com HMI têm maior propensão ao desenvolvimento de lesões de cárie, sendo considerado fator de risco ao desenvolvimento da doença. Então, como eu falei para vocês, é um defeito qualitativo. Então, se a gente for observar uma foto de uma varredura, tá, de um microscópio eletrônico, a gente vai observar que os prismas de esmalte desses dentes que têm HMI, pessoal, eles são alterados. O que é que isso significa? O que é que isso repercute na vida da gente? Que o material restaurador, uma resina que vocês vão utilizar para melhorar, digamos, vamos nessa terceira foto, a primeira foto inferior. Se vocês forem usar o material adesivo aí, a adesividade não vai ser igual a um dente que não tem HMI, certo? Porque o defeito ele está na estrutura do esmalte, tanto no esmalte quanto na dentina, tá? Então, o insucesso para esses pacientes é muito grande. O paciente, Maísa, sim, refere muita sensibilidade, muita dor. É um paciente que, minha gente, para vocês terem noção, para vocês saberem que o paciente ele tem HMI, ele vai ter essa lesão. Por exemplo, se só tem só em molar, normalmente é aquele paciente que não tem lesão de cárie na boca, porém, quando você observa, tem um molar gigantesco, com uma lesão imensa, então você vai suspeitar que esse paciente tem HMI. A gente, às vezes, chega para a gente, o paciente já com muita dor, o dente com uma destruição muito grande, tá? Então, não é fácil tratar paciente de HMI. É paciente que tem que estar no consultório direto, pessoal, para controlar. Não tem outra coisa, tá? E depende muito do grau. Esse grau varia bastante, tá? Se eu for falar de HMI, é um assunto que eu amo falar, HMI, é extremamente amplo, vocês podem pesquisar, porque o que está aparecendo é assim, ó, e muito profissional, restaurando como se fosse lesão de cárie. É mancha branca, isso aí é mancha branca de cárie, vamos remover, vamos fazer isso. Mas é muito complicado, certo? Aqui eu estou mostrando para vocês uma imagem, a gente tem duas imagens, tá? Essas coloridas, a gente vai conseguir detectar em que período, a gente pode prever em que período aconteceu a alteração, onde teve o erro da fabricação do esmalte, tá? Então, essa faixa azul... Ô, professora. Oi, quem falou? Professora, boa noite. Oi, boa noite. Ô, meu amor, eu consegui entrar, mas a minha internet tá horrível, está caindo e entrando novamente. Eu queria fazer uma pergunta à senhora. Pode fazer. Não sei se é uma pergunta besta, mas veja só. Não, nenhuma pergunta é besta. Veja, eu queria saber uma curiosidade. Na criança, no dente decíduo, a cárie, ela tem tratamento? Sim. Sim, sim. Quando a gente fala em cárie, a gente está falando em doença, certo? Então, dependendo em qual estágio vai se encontrar, tem tratamento sim. Não é só, quando a gente fala tratamento, Edna, não é só tratamento restaurador. A gente está falando de um tratamento global, certo? A gente vai trabalhar em cima dos fatores, como orientação de higiene, escovação, tá? Então, tudo isso vai estar envolvido no tratamento, não só o tratamento restaurador. Ok? Entendi, professora, obrigada. De nada. Então, pessoal, aqui nessa faixa azul, se a gente vê, se por acaso apresentar essa mancha na incisal, a gente vai deduzir que houve erro quando aquela criança tinha 8 meses, certo?
A faixa amarela, nessa região um pouco mais acima, a gente já vai botar como 1 ano. E se tiver mais acima ainda na laranja, quer dizer, desculpa, na vermelha ou laranja, aí depende como vocês enxergam, 1 ano e 6 meses. E se tiver mais próximo aqui, ó, no caso do dente, a roxa, mais próximo à cervical, vai ser com 3 anos, certo? Aqui a gente consegue ver. O que é que vocês acham? Com quantos anos esse incisivo central aí, vocês acham que... Deixa eu ver se dá para ver a mancha. Que a gente consegue ver que tem um... Vocês conseguem ver em volta... Aqui a gente tem um desgaste, certo? Tem uma perda de estrutura mais próximo do meio, mas vocês conseguem ver uma área mais esbranquiçada próxima à borda incisal. Todos conseguem ver isso ou não? Pronto. Então, a mancha, o defeito, ela começa na incisal, certo? E vai subindo. Conseguem observar? Conseguem ver? Pronto. Então, provavelmente aqui, vamos botar uns 8 meses que começou o problema? Certo? Aqui a gente tem no molar. Conseguem ver a mancha esbranquiçada com tom de amarelo? São essas coisas que vocês têm que começar a observar, tá? Aí, o que acontece? Quando é em molar, a gente vê a lesão bem grandona e em volta vai avaliar também a extensão, Ariane. É porque não é o foco da nossa aula. Eu fiz uma calibração semana passada, tem 15 dias, que foi só sobre HMI. Então, a gente avalia alguns parâmetros. A gente avalia coloração, a gente avalia se tem perda de estrutura, certo? A gente avalia se tem cárie ou se o dente foi perdido por HMI. E nisso, a gente também vai avaliar a extensão, tá? Essa extensão a gente classifica, vai de 1 até 3. Se compromete 1/3 do dente, se compromete entre 1/3 e 2/3. É algo que é mais para frente, sabe? Que é bem mais, como é que eu posso dizer, né? Eu não incluí na aula, porque a gente acaba perdendo meio que o foco, mas a gente também avalia a extensão, certo? A extensão a gente também avalia. É porque, para vocês terem uma ideia, quando a gente fala de HMI, foi lançado em 2019 um livro que é da professora Tuca, da professora Camila e do professor Imparato. É só sobre HMI. Acho que foram mais de 20 anos de estudo só em cima disso. Tem a professora Tuca, ela viveu para HMI, tá? Então, é o pessoal de Araraquara, em São Paulo, que faz esse trabalho. É muito, 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 muito legal mesmo, tá? Quem tiver interesse e quiser fazer alguma calibração mais à frente, que foi o curso que eu fiz, vocês podem me procurar, que aí eu indico para vocês, tá? Quem tiver interesse de saber mais sobre o assunto. É um assunto muito legal de se estudar e de se entender. A gente começa a entender várias coisas e começa a observar de maneira diferente, tá? Às vezes, esse paciente, para vocês terem uma ideia, que esse paciente ele tem tanto incômodo que a gente não consegue fazer uma avaliação usando a seringa tríplice, porque o paciente tem muita dor. A sensibilidade desse paciente é horrorosa, vocês não têm ideia. Esses pacientes, eles sofrem para se alimentar. Então, sofre o paciente, sofre a família, porque até descobrir o que é, ele vai ter um sofrimento muito grande. E o que acontece? Infelizmente, muitas vezes, a gente só consegue tratar em último caso. Para vocês terem uma ideia, a exodontia desses dentes permanentes é uma forma de tratamento, tá? Então, vamos lá. Quando a gente tem fraturas nos dentes posteriores, a gente vai ter preferência pelos selamentos de ionômero de vidro, tá? As maiores destruições, a gente vai fazer uso das restaurações, tá?
sempre do ionômero de vidro. Lembra que o material adesivo não é indicado porque não vai ter uma boa adesividade por conta do defeito? Então, a gente sempre vai, para esses pacientes, a gente vai utilizar o ionômero. Normalmente, pessoal, são restaurações que são feias, você não vê uma estética, tá? O intuito ali é realmente melhorar a qualidade de vida daquele paciente, que aquele paciente ele consiga se alimentar, consiga mastigar. Eu já tratei eu tenho, como eu falei, eu tenho alguns pacientes com HMI no consultório e venho tratando, normalmente são pacientes que eu acompanho a cada 3 meses, esse paciente está no consultório para ver como estão as restaurações, se não está progredindo, e já aconteceu de chegar paciente, em último caso, não tinha mais o que fazer, tá? Não tinha mais o que fazer, não dava para fazer uma endodontia, porque a mãe não tinha condição, não queria fazer uma reabilitação com prótese fixa. Então, o que eu escolhi e entrei em consenso com ela, a gente sentou junto, eu falei, mãe, a única opção realmente são as extrações dos primeiros molares permanentes. Tá? E nessa questão aí, a gente tem que se atentar ao que a gente chama de janela de oportunidade. Janela de oportunidade é o momento que você vai fazer a extração desses dentes e logo em seguida, o segundo molar, ele vai se posicionar no local do primeiro molar permanente, tá? Então, qual seria o momento? Uma criança entre 11 anos e meio, 12 anos. A gente sabe que o segundo molar permanente está chegando por volta dos 12 anos. Então, essa seria realmente a janela de oportunidade e é uma forma de se tratar o HMI. Infelizmente, porque é muito doloroso, mas é a única forma, tá? Às vezes, esse paciente, caso a gente precise fazer um procedimento restaurador, a gente pode associar com o uso do laser, tá? Então, a gente utiliza o laser para melhorar a questão da sensibilidade. Ah, eu não tenho um laser. A gente pode associar com o uso do verniz fluoretado, o uso de dessensibilizantes. Mas, para isso, a gente precisa necessariamente remover a dor daquele paciente. Senão, vocês não conseguem, vocês não têm ideia. A gente joga ar, o paciente dá um pulo da cadeira. Joga a água, pula de novo. Tá? Não é um procedimento muito simples de se fazer. É um momento que é um pouco tenso. Tudo ok até aqui? Tudo certo de HMI, pessoal? Vamos agora para erosão dentária. Não sei se vocês já tiveram contato com esse tipo de imagem, tá? Mas atualmente está sendo bem comum a gente encontrar esse tipo de paciente. A primeira foto a gente vai ter um paciente em dentição decídua e o segundo já é uma dentição permanente. A erosão dentária, ela é uma lesão não cariosa e ela vai acometer todas as idades, tá? Ela é uma perda progressiva e irreversível dos tecidos duros dentais por exposição aos ácidos de origem não bacteriana. Então, clinicamente, a gente vai observar um aumento da translucidez. Observem que a gente consegue ver a dentina claramente aí. E esmalte praticamente não tem. A gente só vai ter esse esmalte mesmo em volta do dente, mas na superfície oclusal, a gente praticamente não consegue ver nada. A gente vai detectar também a presença de cúspides arredondadas e lesões em formas de cúspide. Então, nessa primeira foto, vocês estão vendo que onde tem cúspide, vamos para esse dente para o 85, observem que não tem cúspide. É como se fossem umas piscininhas, sabe? Uns buraquinhos ali. Então, quando vocês observarem esse tipo de lesão, vocês já sabem que é tratado por erosão, tá? Quais são os fatores extrínsecos, tá? Relacionados ao ambiente. Então, são bebidas e alimentos ácidos, pastilhas cítricas, medicamentos, aqueles pacientes que fazem natação ou que são atletas, porque tem a exposição da piscina, que aí está relacionado ao cloro, tá? Então, essas lesões, o tamanho delas e o aparecimento delas, eles vai depender da intensidade e da frequência desses fatores, ok? Então, alguém que tenha esse perfil, pacientes que têm esse perfil, provavelmente vocês vão encontrar esse tipo de lesão neles.
Outros fatores que são intrínsecos, a gente vai destacar a bulimia, a anorexia, tá? Que aí a gente tá vendo a questão do suco gástrico, pessoas com refluxo gástrico também, que sofrem de regurgitação, que tenham xerostomia ou refluxo gastrointestinal. Tudo isso vai causar erosão, não só na questão, não só na face oclusal, mas também pode acometer também vestibular dos dentes. O tratamento é um tratamento restaurador, tá? Então, nos dentes permanentes, a gente pode fazer uso das coroas protéticas, muitas vezes as lentes, tá? Então, em dentes anteriores, como eu falei, lentes, ou em dentes posteriores, as coroas, tá? As facetas também, tá? Você também pode ser aqui. Nos dentes tecidos, a gente vai fazer uso tanto dos sistemas adesivos da resina, como os materiais ionoméricos, tá? O ionômero de vidro modificado por resina ou o ionômero de vidro de alta viscosidade. A gente deve destacar que o ciclo biológico dos dentes tecidos, já que o objetivo do tratamento restaurador é manter o dente até o momento correto da esfoliação. Ou seja, a gente pode escolher tranquilamente um ionômero, porque o tempo que aquele dente vai permanecer na boca, tá? Então, tranquilo para a gente escolher. O controle dos fatores etiológicos, ele é essencial para o sucesso do tratamento, tá? Então, não só o procedimento restaurador, mas aí também vai ter que resolver quais são outras questões, ou seja, vai ser um tratamento multidisciplinar, ok? E obrigada, pessoal. Finalizei, tá? Acabei. Alguma dúvida? Dúvidas quanto ao assunto? Para quem chegou depois, a nossa prova vai ser dia 12, tá? Dia 12/4. Vai ser todo o assunto dado até a próxima semana, ou seja, até a aula de pério, tá? De pério em odontopediatria. Para quem não acompanhou, eu ainda falei que tem 2 assuntos que está na nossa primeira unidade, mas como a gente começou em 1º de março, não tinha como englobar tudo. Então, esses 2 assuntos, terapia pulpar e terapêutica, eles vão ficar para a 2ª unidade, ok? Até porque as últimas aulas, noções de ortodontia e ortopedia dos maxilares e pacientes especiais à introdução, são assuntos que são menores, então acaba que dá para a gente juntar em uma aula só, ok? Então, eu tinha falado para vocês mandarem as dúvidas para a Micaele, porém, que se alguém quiser, vocês podem mandar para o meu e-mail alguma dúvida que vocês tenham, tá? É interessante, na próxima aula a gente vai fazer uma aula de revisão, então, eu queria que vocês enviassem o quanto antes as dúvidas para eu poder preparar material para vocês, tá? Porque a aula de pério já está pronta, mas aí para a gente realmente debater e ir no foco das dúvidas, tá? Uma dica, prestem atenção nas dicas, estudem lesões, estudem diagnóstico, tá? Essa é a minha dica que eu vou dar para vocês, tá? Então, eu acho que eram esses os avisos. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Pronto, são esses os avisos, ok? Dúvidas vocês me mandam. O artigo eu coloquei, tem um artigo de selamento que está na plataforma de vocês, para vocês estudarem. Caso precise de mais algum material, me peçam, que aí eu procuro e posso disponibilizar para vocês. Tá? Pessoal, boa noite, fiquem com Deus e até próxima semana. Deixa eu ver se tem mais alguma dúvida aqui. Peraí, deixa eu ver aqui. Nesse caso, o ionômero ajuda na remineralização? Não ajuda na remineralização, certo? A gente vai escolher o ionômero pela questão de praticidade, no caso da erosão, não é isso que você está falando, Bruno? É no caso da erosão ou no caso da HMI?
Bruno, tá aí? Não, é irreversível, entendesse? Vai ser usado somente como material restaurador, ok? Estudem, porque são muitos detalhes, tá? Muitos detalhes. Vou dar a dica que eu amo cariologia, ó a dica, certo? Amo defeitos de esmalte, então vocês estudem bastante. Exatamente, minhas dicas são essas, tá? Que eu amo cariologia, eu amo defeitos de esmalte. Vejam muitas fotos, tá? Estudem os planos de tratamento, estudem os fluxogramas aí de vocês, tá? Minha dica é essa.